Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Já temos aqui a professora Renata, o professor Ronaldo, sejam bem-vindos. Quem puder, quem quiser, fique à vontade para abrir a câmera. Nós também vamos deixar o chat aberto durante a reunião. Então, quem eventualmente quiser fazer alguma pergunta, ainda que a gente não tenha tempo de responder aqui durante a reunião, nós vamos responder lá no grupo do WhatsApp. Na sequência, tá bem? Então, pessoal, só para fazer algumas considerações iniciais, esse aqui é o nosso evento chamado de Aula Magna de Outono. Então, é um evento para abrir as novas turmas e os novos alunos que vão chegar agora no nosso segundo trimestre, que é o nosso trimestre outonal. Eu moro em Curitiba, então aqui a gente vê as folhinhas ficando vermelhas, assim. Então, a gente tem uma mudança de estação bem bonita. Bom, e é com muita alegria que a gente abre as portas para recebê-los nesse dia, tá bem? Então, nós teremos 3 dias de encontro e eu queria explicar um pouco para vocês por que nós teremos 3 dias e não um só. Porque a gente quer que o evento seja detalhado, que a gente consiga explicar as ideias, consiga explicar os nossos cursos, sem que fique muito cansativo, tá? Porque se a gente tivesse que explicar disciplina por disciplina em um único evento, provavelmente esse evento duraria horas. Então, para que fique tranquilo, a nossa estimativa é que a gente fique aqui 45 minutos, entre 45 minutos e 1 hora no máximo, durante 3 dias. E aí a gente consegue adentrar bem cada uma das disciplinas, certo? Cada uma das áreas. Muito bem. Então, hoje eu vou começar falando sobre o nosso programa Dulcis Via. Eu não me apresentei, meu nome é Juliana Poiares, eu trabalho na coordenação acadêmica da Academia Dulcis Domus, e eu vou apresentar um pouco para vocês, em alguns minutos, em alguns breves minutos, o que é o nosso programa Dulcis Via, que é justamente esse programa que está abrindo as portas para novos alunos e para novas turmas agora no outono, no segundo trimestre do ano. Então, quando a academia começou o seu trabalho lá em 2019, nós tínhamos aulas de inglês, certo? Só que o nosso público, as famílias que mais, né, chegavam perto da gente, se interessavam pelas nossas aulas, eram famílias no geral, não todas, mas no geral, famílias educadoras, famílias homeschoolers. E vendo a abordagem, né, que a Bárbara utilizava nas aulas, o nosso planejamento, o cuidado com a preparação das aulas e com o material, as famílias começaram a pedir novas disciplinas, novos cursos. Então, a partir do inglês, a gente começou a criar cursos de matemática, cursos de português, que hoje vocês vão ouvir, né? No evento vocês vão ouvir artes da linguagem, e amanhã a professora Anne Kathleen vai explicar para a gente o porquê esse curso se chama Arte da Linguagem e não Português. Enfim, a gente começou a trazer para a nossa grade novos cursos, até que o programa Dulcis Via estava estruturado, certo? Então, hoje, o que a gente tem, pessoal, na prática, assim, sendo bem prática, saindo um pouco da história. Hoje nós temos cursos que cobrem toda a grade curricular regular brasileira. Então, matemática, português, arte da linguagem, ciências, história, geografia, e mais alguns cursos extras, como cursos de idiomas, apreciação artística, clube de leitura, debate e oratória, enfim. Então, na prática, nós temos esses cursos e eles contemplam, esse é um detalhe muito importante, eles contemplam desde o primeiro ano do ensino fundamental, tá? Então, eu tenho turminhas de primeiro ano de matemática, de ciências, de geografia, de história, até o ensino médio. Então, por que que eu acho importante a gente, aqui no início, já destacar essa característica do programa do Desvia? Porque é muito comum que a gente veja na internet
alguns cursos que são temáticos, eu diria, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem alguns cursos de enriquecimento cultural, mas é algo livre, né? Não é algo seriado. Então, não é algo que vai acompanhar o aluno durante toda a sua vida escolar. Ou às vezes tem um curso de português muito legal, mas aí é um curso, né, para estudar as obras de Camões, ou um curso de versificação. São coisas bem específicas que têm um início e um fim ali num período de tempo breve. Os nossos cursos, eles têm o objetivo de acompanhar o aluno durante toda a sua vida escolar. Então, por exemplo, o aluno que faz história com a gente, o professor Ronaldo, já já vou dar a palavra para ele, ele vai poder explicar melhor como funciona, ele vai ter ele vai cobrir, ele vai estudar tudo aquilo que é esperado que um aluno saiba de história, né? E provavelmente um pouquinho mais, dividido de forma seriada. Então, no primeiro ano, a gente tem o currículo do primeiro ano, no segundo ano, tem o currículo do segundo ano, e assim vai. E assim a gente divide as nossas turmas, certo? Então, outra coisa que é bem importante sobre o programa Adultos Via, e é algo que eu vou falar rapidamente aqui, mas se surgirem perguntas, a gente pode conversar mais no grupo do WhatsApp, e eu posso mandar também lá no grupo outros vídeos, outros eventos que a gente já tem gravado, que podem, né, lançar luzes sobre esse tema, né? Porque aqui é mais para a gente abrir as portas, a gente não consegue adentrar muito na metodologia, mas de forma bem resumida, o nosso currículo, né, aquilo que baseia as nossas aulas e o material que a gente vai usar, é inspirado pelo legado educacional deixado pela Charlotte Mason, que foi, né, uma educadora britânica ali da virada do século XIX para o século XX, que, da forma como nós compreendemos aqui, é uma interlocutora dessa grande tradição que nós chamamos de educação clássica. Então, assim, a gente pode imaginar a educação clássica como uma grande mesa de jantar, assim, bem longa, que vai até lá os gregos, com várias pessoas sentadas ali conversando, dialogando, e cada uma coloca ali na mesa a sua contribuição, né? As suas ideias. E Charlotte Mason foi uma que trouxe também para essa mesa ali o seu pequeno banquete. E o que tem de comum entre essas pessoas é justamente que todas elas estavam buscando uma única coisa, que é a verdade. Então, mesmo, né, aqueles que vieram antes de Jesus, enfim, eles estavam ali incomodados, né, procurando uma verdade que pudesse ser encontrada. E eles continuaram, enfim, esse legado, né, essa tradição foi continuando ao longo dos séculos e, da forma como nós entendemos aqui na academia, a Charlotte Mason faz parte dessa tradição. Então, a forma como a gente conduz as nossas aulas, escolhe os livros que serão usados, como eles serão trabalhados, tudo isso através dessa lente deixada por ela, ok? Mas, como eu disse, isso aqui não é nenhuma introdução sobre o método, é só para, né, mencionar a Charlotte Mason, que ela é super importante, mas nós temos bastante conteúdo gravado no YouTube já sobre isso, eu posso enviar para vocês no grupo, certo? Então, agora, resumindo basicamente o que já falamos até aqui. Então, nós temos cursos de todas as matérias, que começam do primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio, com algumas exceções de cursos que podem começar um pouco antes. Então, na quarta-feira, nós veremos os cursos que atendem alunos mais jovens do que 6 anos, né? Então, tem alguns cursos que nós já podemos matricular alunos até de 4 anos, então a gente vai falar um pouco sobre eles na quarta-feira. E nós temos essas turmas que são multisseriadas. Então, o nosso conteúdo é capaz de acompanhar um aluno durante toda a sua vida escolar, certo? Desde o do primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio. Bom, e quais são as vantagens, né? Então, pensando assim, tanto nas famílias educadoras quanto nas famílias que têm os filhos em escolas regulares. Por que esse programa ele é interessante? Porque ele atende
famílias que moram em diferentes lugares do Brasil e até mesmo fora do Brasil. Porque ele é muito flexível. Em que sentido? Quando a gente pensa numa escola regular, normalmente se o aluno tem dificuldade em gramática e ele reprova ali, né? Vamos supor, um aluno do 5º ano tem dificuldade em gramática e aí ele reprova. Ele precisa refazer todo o ano escolar dele, né? Ele pode ser brilhante em matemática, ele pode ser brilhante em história, em geografia, em ciências. Mas se ele reprovou gramática, ele vai precisar voltar tudo. Aqui não existe essa obrigatoriedade. Ou melhor, isso aqui não acontece. Porque se um aluno tem dificuldade com gramática, ele vai ser matriculado numa turma anterior, numa turma mais iniciante, digamos assim. E ele poderá avançar nas outras disciplinas de forma natural. Então, não vai ter aquela frustração dele precisar estudar tudo de novo, de todas as matérias, até mesmo aquelas matérias em que ele já se saiu super bem. Então, é por isso que, normalmente, quando os alunos entram nos cursos, principalmente de matemática e de arte da linguagem, nós oferecemos uma prova de nivelamento, um teste de nivelamento, para que o aluno realmente esteja na série ideal para ele, que vai dar para ele assim o estímulo necessário e também a alegria necessária, né? Porque a gente acredita muito que o processo de aprendizagem precisa ser um processo feliz. O aluno precisa ter alegria em estar ali estudando. E se ele está num nível acima ou abaixo daquele nível real, ele não vai sentir essa alegria, né? Ou ele vai achar que é muito fácil e aquilo não vai estimular ou não vai animá-lo de forma alguma, ou é tão difícil que ele não consegue nem se relacionar com aquela disciplina, né? Ele já fecha as portas e pensa que aquilo não é para ele. Então, existe essa flexibilidade, né? A gente tem alunos aqui que estão matriculados por exemplo, no 2º ano em algumas disciplinas e no 3º ano em outras. Isso é perfeitamente normal, perfeitamente compatível com a filosofia educacional que a gente segue, que é justamente ensinar a disciplina ao aluno, né? E não ensinar o aluno a disciplina. Então, o professor ele tá mais preocupado com a relação que o aluno está criando com aquela matéria do que com o conteúdo programático, né? Então, tipo assim, já que esse aluno está no 3º ano, então eu tenho que ensinar isso aqui para ele, e não importa se ele realmente está aprendendo ou não. Então, essa flexibilidade de poder estar em turmas diferentes, né, de cada disciplina, ajuda muito e incentiva muito os alunos a conseguirem avançar naquilo que eles já são bons, naquilo que eles já têm facilidade, e terem a ajuda necessária, no tempo necessário, naquilo que, porventura, tem uma dificuldade maior, eles enfrentam uma dificuldade maior. Bom, e eu já vou terminando aqui a minha fala, já vou chamar os professores para falarem. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o Tutisvia, vocês podem me perguntar. Só para encerrar com chave de ouro, eu queria compartilhar com vocês um pouco aqui a minha tela para mostrar para vocês o nosso ambiente de alunos. Então, eu vou mostrar aqui uma turma minha de história do 5º ano. Então, quando um aluno é matriculado num curso do Desvia, ele é matriculado num curso assim, tá? O nome do nosso ambiente de alunos é Schoolage. E, por exemplo, eu tenho aqui, como vocês podem ver, né? História 501, que é a turma do 5º ano. Então, nesse curso aqui, eu tenho o link para as aulas, eu tenho o link para as aulas gravadas, porque as aulas também ficam gravadas aqui. Caso o aluno falte, ele pode assistir mais uma vez, enfim. Eu tenho uma pasta para envio de exercícios, eu tenho uma pasta para materiais extras, de repente algum mapa que você precisa, né, que o aluno precisa imprimir para aquela aula, ou uma lista de exercícios que ele precisa para aquela aula, enfim, a gente vai colocando aqui. Nós temos os exames, os nossos exames são trimestrais, então, ao final de cada trimestre, os alunos passam por uma semana de exames e depois por uma semana de recesso. Então, as nossas férias, né, o nosso recesso, ele é diluído ao longo do ano. Ao invés de ter aquelas férias longas, né, de ter quase 3 meses, a gente tem pequenos blocos de descanso
ao longo de todo o ano letivo. E a gente experimenta, assim, uma resposta dos alunos muito positiva, tá? Em relação a isso. Eles voltam realmente revigorados depois dessa pausa, mais animados para aprender. Então, assim, é excelente. Nós temos o diário de turma, então isso aqui é uma coisa interessante também, porque a gente acabou agora o primeiro trimestre, né? Então, ao final de cada trimestre, a família pode imprimir esse diário de turma aqui e ter bem, de uma forma bem resumida e organizada, tudo aquilo que foi lido, que foi tratado, aula por aula, tá? Então, esse aqui é um dado real, não é uma estimativa de um conteúdo programático, é realmente o que foi dado, né? Os professores colocam aqui a página que foi lida, as discussões que foram feitas, o livro que foi usado. Então, é por isso até que a gente divide, assim, entre primeiro trimestre e segundo trimestre. Porque aí, a cada final, né, de período, os pais podem fazer esse registro, né? Imprimir esse documento, guardar. Então, assim, favorece muito também a vida das famílias educadoras que precisam ter esse registro bem à mão. E além disso, aí aqui a gente tem alguns arquivos importantes, contatos importantes. O que tem aqui em arquivos importantes é, por exemplo, o nosso calendário acadêmico, tá? Então, a gente tem já o calendário do ano todo, que prevê justamente o período de exames, os recessos, os eventos extras. A gente tem várias atividades extras para os alunos, reunião com os pais, conferências virtuais, encontros presenciais que nós também temos. Por exemplo, agora em abril a gente teve a feira literária. Então, os pais eles já têm assim uma boa um bom retrato de como vai ser todo o ano escolar do aluno, já com as datas, né? Enfim, os intervalos e tudo mais. E além disso, uma coisa muito legal que a gente tem aqui é a possibilidade de criar, do aluno fazer o download do próprio boletim, certo? Então, toda vez que o aluno faz um exame, ele tem a sua nota aqui calculada. Eu não vou imprimir nenhum boletim aqui dos alunos para não expor nenhum aluno aqui com as suas notas, mas a gente já tem um vídeo no YouTube gravado, que foi gravado na semana passada, que mostra como esse boletim pode ser, como a gente faz o download desse boletim, como a gente organiza esse boletim. Então, isso é muito importante também, porque um aluno que está matriculado em várias matérias, ele já tem ali num único documento as suas notas, não só as notas, mas a sua frequência. Então, vem nesse boletim o número de faltas naquele trimestre, e o número de atrasos na aula e também o número de presenças, né, naturalmente. Então, esse programa ele permite todo uma organização, ele dá todo um suporte para que a família consiga protagonizar a educação dos seus filhos de forma bem próxima, mas a gente cuida das aulas. Então, a gente costuma falar que com o Dulcis Via, os pais deixam de ser os professores e eles se tornam os coordenadores de curso. Então, os pais organizam, né? Ah, não, esse ano o meu filho vai fazer ciências e geografia. As outras matérias ele vai fazer aqui comigo. Tudo bem, é possível. Você não precisa fechar toda a grade. Ou então, esse ano tem bebê novo chegando. A gente precisa de uma ajuda, então eu vou fechar a grade completa. E o pai tem toda essa assistência, né? Todo esse ele acompanha as notas, ele tem o diário de classe, que ele pode acompanhar as aulas, ele pode assistir às aulas gravadas. Então, de certa forma, a família terceiriza essas aulas, mas de uma forma que eles ainda têm bastante controle e conseguem acompanhar, né, a vida escolar das crianças bem de perto, ok? Então, pessoal, essa foi a minha introdução. Agora eu vou convidar o professor Ronaldo para falar um pouco para a gente sobre como é a nossa equipe e os nossos cursos de humanidades. Então, quando eu digo humanidades, eu me refiro à história e geografia, naturalmente, mas também é aqueles cursos livres que eu mencionei lá no início, né? A gente tem debate e oratória, clube de leitura, que são alguns cursos extras que, de certa forma, enriquecem a grade dos alunos. Então, professor Ronaldo, pode se apresentar. A turma está com o senhor agora.
Todos, né? Sejam bem-vindos à aula magna de outono. Meu nome é Ronaldo Pouco, sou professor da academia pelo segundo ano agora, né? Tenho 48 anos e vivo no Rio Grande do Sul, bastante distante de vários dos meus alunos, inclusive. Estou trabalhando com algumas disciplinas, dentre as quais, então, História, Geografia, Debate, Oratória e Latim, dentro desse âmbito do que a Júlia chamou de Humanidades. E acho que, principalmente falando de História e Geografia, seria interessante dizer em que os nossos cursos de História e Geografia se diferem de cursos, vamos dizer assim, tradicionais, regulares, né, dessas disciplinas que a gente vê por aí nas escolas, né, formais. Então, num primeiro momento, seria interessante falar sobre o uso dos materiais. Nós não trabalhamos com aquele material didático clássico, que, na verdade, não passa de uma mini enciclopédia, né, que tem pouco texto e que geralmente não é lido, né? Esses textos geralmente não são lidos pelos alunos e que contém assim quadros com resumos de datas. Quer dizer, a história e a geografia são costumeiramente tratados como informações que o aluno deve memorizar. No fim das contas, é isso. Datas, eventos importantes, títulos, né, como se fossem manchetes que o aluno tem que saber. Nós não trabalhamos assim. Nós trabalhamos com o que a gente chama de livros vivos. Esses livros vivos, eles são livros quase, eles são mais narrativas, né, dos acontecimentos históricos, feitas com algum cuidado literário, né, e pensadas, claro, para a idade dos alunos com os quais nós estamos trabalhando. Então, aqui eu estou falando basicamente de adolescentes, né? Os meus alunos de história, eles estão entre 11 e 14 anos. Mas começa com alunos um pouquinho mais jovens, com 10 anos, eles já estão trabalhando com esses materiais também. Então, são verdadeiras obras literárias. Claro que eles têm figuras, eles têm, às vezes, um quadro com datas, alguma coisa assim, né? Mas eles estão contando uma história. Esse é o modo como a gente trabalha com essas disciplinas. Então, quer dizer, os alunos, durante as aulas, eles não recebem do professor uma palestra, né, diante da qual eles ficam na postura de ouvintes passivos, mas eles participam da aula tanto quanto o professor. E a gente já vai falar um pouquinho sobre a estrutura da aula, para ver como é que isso funciona. Mas, quer dizer, o núcleo da aula é uma leitura viva, é uma leitura de uma obra literária que está contando a história, né? E não simplesmente lançando fatos isolados, cuja conexão, às vezes, o aluno é incapaz de perceber, né? Numa obra literária, né, as noções de causa e efeito, elas estão ali contempladas na narrativa. E esse é um dos elementos que a gente quer trabalhar num curso de história, por exemplo, né? Então, não é só assim, Adolf Hitler nasceu no ano tal, assumiu o governo no ano tal, fez isso e fez aquilo. Pronto, acabou o capítulo sobre a vida de Hitler. Então, não, tem uma narrativa, né? Como que ele chegou ao poder, com quem que ele se aliou, né? Que tipo de coisa ele fez, as traições que ele cometeu, etc. Então, os alunos estão lendo uma obra narrativa literária e, assim, assimilando o conteúdo com as suas relações de causa e efeito, etc. Para fazer isso, nas nossas aulas, como trabalhamos? Então, toda aula começa, em primeiro lugar, com uma oração, que é uma parte muito importante, né? E a acolhida por parte do professor. Então, a gente bate um papinho com os alunos, etc. E a gente começa relembrando o que a gente viu na aula anterior. Então, para trazer de volta, né, aquilo que estudamos no encontro anterior. Temos um momento que a gente chama de preparação. Então, se a gente vai falar, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial, sei lá, a invasão da Alemanha,
a Alemanha invadindo outros países, como a Polônia, por exemplo, né, que é o evento que inaugurou a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente mostra um mapa para os alunos, pede para eles localizarem certos países, né, que vão ser mencionados no curso da aula, né? Prestamos atenção nesse mapa, trazemos algumas imagens, né, assim, de fotografias mesmo, que a gente coleta na internet, né? Então, para que os alunos possam ter a sua imaginação também abastecida, né, daquelas imagens. Fazemos algumas perguntas que podem nortear, né, a leitura e facilitar um pouquinho a leitura para eles, e daí passamos para a leitura propriamente dita, né, que é vamos dizer, o centro da aula, né? A leitura é feita, né, com os alunos mais velhos, a gente deixa eles participarem, né? Eles mesmos fazem a leitura de um parágrafo, daí passa a palavra para outro aluno que faz a leitura de outro parágrafo. Então, quando a gente vê que a gente completou uma certa ideia, né, no curso da leitura, então nós interrompemos a leitura e convidamos os alunos a fazerem o que a gente chama de uma narração. Quer dizer, eles começam a contar com as suas próprias palavras aquilo que eles acabaram de ler. Naturalmente, não, naturalmente não. Eu ia dizer que naturalmente não se espera que o aluno lembre de tudo, mas na verdade isso até é comum, né? Um aluno fazer uma narração super fotográfica, né? Eles lembram de tudo que eles leram. Mas é de se esperar que um aluno não lembre de tudo. Então ele narra aquilo que ele lembra. E quando ele diz, ó, professor, é isso que eu me lembro. Então nós convidamos outros alunos a complementar aquela narração, né? Então os alunos, por assim dizer, eles refazem juntos aquela leitura, né, permitindo que eles assimilem o que foi lido na memória mais facilmente. Feito isso, a gente retoma a leitura a partir de um outro ponto e reinicia o processo, né? Lê mais um tantinho até fechar uma ideia e os alunos fazem de novo a narração, né? Terminado esse tempo estipulado para fazer leituras e narrações, então nós lançamos algumas perguntas para um momento de breve discussão, né? Então, no geral, o professor tem algumas perguntas pré-preparadas, porque as aulas são todas planejadas, né, por uma equipe. Então, quer dizer, o professor não chega verde na aula, né? Ele chega na aula já pronto para iniciar uma determinada discussão. Mas, às vezes, são os próprios alunos que eles quebram o nosso protocolo, né? E eles mesmos levantam certas discussões. Então, já que a gente está falando, por exemplo, de Segunda Guerra Mundial, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Então, a gente estava vendo, né, como Hitler começou a invadir países vizinhos, e às vezes não tão vizinhos na Europa, com o objetivo de constituir o seu grande Reich, né, o seu grande reino, né? Então, ele tinha essas pretensões imperialistas. E um aluno levantou a mão e disse, poxa, professor, ele parece, então, Napoleão, tá? Então, quer dizer, ano passado, os alunos estudaram história do século XVIII e XIX, né, e se lembraram, né? Esse aluno lembrou do episódio do reinado de Napoleão e comparou, fez ele mesmo a comparação, não foi o professor que trouxe, né? E aí eu perguntei, por que você acha que ele parece com Napoleão? Ele disse, não, Napoleão também queria expandir seu território, conquistar vários países da Europa, né, constituir um reino enorme e ser basicamente o dono do mundo. E o aluno disse, eu estou vendo Hitler fazendo a mesma coisa, né? E aí a gente começa a perguntar para os outros alunos, vocês concordam, discordam? E que diferenças vocês veem, então? Já que vocês viram algumas semelhanças entre esses dois personagens, que diferenças vocês veem, né, entre as duas situações? Então, quer dizer, com isso, a gente, sem querer, fez uma revisão breve, relâmpago, de um conteúdo que foi estudado no ano passado, mas do qual eles ainda se lembram, né? O que para mim é uma prova de que o método realmente funciona, né? Então, quer dizer, os alunos não estão só passivamente escutando uma palestra do professor e o professor rezando para que alguma coisa fique na memória dos alunos até o dia da prova. Depois a gente não se interessaria mais por isso. Mas não, o conteúdo fica lá, né?
principalmente porque essas leituras, né, mais orgânicas, assim, vamos dizer assim, essas leituras vivas, elas promovem nos alunos esse espanto. Eles mesmos começam a se fazer perguntas. É diferente de você simplesmente passar uma tabela com tópicos, né, relacionados àquele evento histórico que você está estudando e pedir que os alunos memorizem aquilo, né? Eles começam a fazer conexões que às vezes a gente nem estava preparado para ouvir, né? Então, quer dizer, de fato, aquele conteúdo está sendo assimilado por eles e eles vão articulando aquilo que eles vão recebendo de informação no seu HDzinho mental, assim. Para complementar esse trabalho, a gente tem alguns outros recursos. Um deles a gente chama de livro dos séculos, né, que é um caderno, nada mais é que um caderno, pode ser um caderno super simples, e ele é destinado para essa finalidade específica. Cada página, grosso modo, o livro dos séculos é isso, um caderno em que cada página é destinada ao registro de eventos importantes de um determinado século, né? Então, por exemplo, a gente está agora estudando o século XX, então os alunos, na página, né, destinada ao século XX, eles registram lá, né, 1914, início da Primeira Guerra Mundial, 1939, início da Segunda Guerra Mundial. Agora que a gente está terminando a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo para estudar, por exemplo, a Revolução Russa. Então, eles vão voltar lá, 1917, início da Revolução Russa. E assim por diante. É como se fosse uma mini agenda, né, que vai acompanhar os alunos não só durante o ano letivo, mas por toda a sua vida. Então, tem alunos aí que estão no sexto, sétimo ano que já estão trazendo um livro dos séculos há 2 anos consigo, né? E preenchendo cada vez com mais informações, né, para ajudá-los a se situar no tempo, né, com relação a isso que a gente está estudando. Então, mais ou menos essa é a estrutura de uma aula de história. A aula de geografia segue uma estrutura similar com esses materiais, né? Então, como disse, a gente percebe que os alunos eles não estão reduzidos à posição de espectadores passivos que ficam na sua frente fazendo cara de paisagem, né? E, enquanto o professor está falando, na esperança de que os alunos guardem alguma coisa ou tomem nota de alguma coisa para 2 dias antes da prova darem uma revisada e aí responder o exame, né? Fazendo aquele joguinho de faz de conta, né? Que a gente vê acontecer muitas vezes nas escolas regulares, né? Então, os exames, os alunos são convidados a simplesmente contarem aquilo que eles se lembram a respeito de um determinado tema, né? Ao longo do trimestre. E, fazendo um parênteses, né, a gente tem provas, as provas são divididas em uma questão é oral, eles gravam um vídeo para a gente, e a outra é escrita. Então, assim, é comum, né, não é raro, na semana de correção dos exames, o professor tem que assistir vídeos de 5 ou 10 minutos dos alunos. Eles falando sobre aquilo que estudaram. Né? É um pouco cansativo, mas é bem, bem gratificante, né, ver o resultado do trabalho no fim do trimestre. Quanto a outros cursos que a gente tem nesse setor de humanidades, bom, vamos destacar o Clube da Leitura. Acho que o microfone do professor Ronaldo ficou mudo. Ué? Agora voltou. Agora voltou. Acho que eu tinha clicado sem querer aqui. Então, estava falando do Clube da Leitura, né, que é um momento em que os alunos se reúnem para ler alguma obra literária, algum clássico da literatura. Claro que é algo que eles tenham capacidade de ler, né? Certos livros ainda não são para todas as idades. Então, os alunos leem aquilo que foi estipulado numa aula, por exemplo, dependendo do livro, mas pode ser um capítulo ou 2 capítulos, eles leem em casa, né, fazem a leitura em casa, e daí, no momento da aula, eles se reúnem para discutir aquela leitura. Então, o professor funciona como uma espécie de mediador do debate. Então, eu primeiro convido algum aluno para dizer, e aí, conta aí,
o que a gente leu nesse capítulo, por exemplo, dessa semana. Então, o aluno vai fazer de novo uma narração, né? Então, esse é o momento de resgatar aquilo que foi lido, né? Aquilo que ficou na memória. E um segundo momento seria realmente ter uma discussão, né? Como a gente diz, uma discussão socrática. O professor, às vezes, levanta uma ou outra questão, né, que seja relevante e que não seja mero, que não esteja cobrando a mera memorização. Do tipo, o que o doutor X falou para a senhora Y no capítulo 1, naquele momento que eles se encontraram no corredor do hospital, né? Então, o aluno teria que lembrar. Não é disso que se trata. Então, o professor pode perguntar, assim, por exemplo, naquela passagem do livro, tinha dois amigos e eles estavam correndo perigo e um saiu correndo e abandonou o amigo sozinho. O que vocês acharam disso? Vocês acham certo isso? Que isso diz a respeito do personagem? Como que vocês agiriam se vocês estivessem nessa situação? Então, promovendo esse tipo de discussão, né? Quer dizer, não se trata simplesmente de cobrar dos alunos a memorização, né? Mas ter uma discussão sobre certos elementos assim morais, psicológicos, né, emocionais ou até espirituais, características essas dos personagens da obra, tá? Para enriquecer a leitura. Então, tem várias turmas de clube de leitura na academia, né, para várias idades, né, então, e aí, claro, dependendo da turma, das idades dos alunos, é feita a escolha da obra, né? Então, com as crianças pequenas, por exemplo, ano passado, a gente leu As Crônicas de Nárnia, então, com os menores. Com os mais velhos, já você pode trabalhar com livros um pouco mais densos, um pouco mais exigentes. E a gente tem também um curso chamado Debate e Oratória, né? É um curso que tem uma aula por semana, uma aula de 45 minutos. Geralmente passa de 45 minutos, porque os alunos gostam de debater e discutir, né? Mas é um curso onde nós aprendemos a arte de bem falar e de argumentar. Então, os alunos são convidados a participar de um programa de treinamento, né, para se expressar melhor, né? Então, eles fazem exercícios de composição de discursos que eles têm que proferir perante os outros alunos da turma e passar pela crítica desses outros alunos, que é uma experiência interessante, né? E esses discursos sempre têm a ver com você defender a sua posição, a sua ideia a respeito de um determinado tema. Então, você aprende a argumentar. Então, no curso dessas aulas, a gente aprende a argumentar e também a contra-argumentar, a detectar falhas na argumentação, né? Então, a gente aprende os recursos da oratória clássica, claro, adaptados para a realidade deles. Não é que a gente use um livro de Marco Túlio Cícero como cartilha e vai aprender. Não. Então, a gente pensa alguns elementos clássicos de oratória e trabalha com os alunos, né, de uma maneira que eles sejam capazes de assimilar. Então, eu acho que já falei bastante, eu teria muito mais a falar ainda, mas isso deve dar para dar uma ideia, né, de como funcionam os nossos cursos de humanidades na academia. Tá bom? Muito obrigada, professor Ronaldo. Eu já vou passar a palavra para a professora Renata, que vai falar um pouco para a gente sobre as nossas aulas de ciências. Eu só, enquanto o professor Ronaldo falava, eu me lembrava de uma coisa, né? Que a gente não quer descer para a filosofia da educação aqui nesse momento, mas algumas coisas, alguns detalhes das aulas, é muito tentador, né? A gente explicar o motivo. O professor Ronaldo falava, né, de como é importante na nossa aula que o aluno esteja pensando. Então, o professor, ele está ali totalmente preocupado com a relação, né, com a experiência que o aluno vai ter com aquele livro, falando de humanidades especificamente. E por que isso, né? Por que é dessa forma? Quando a gente pega uma aula regular de história, né, numa escola regular, normalmente a gente vai ver ali um quadro cheio de anotações, né? Então,
descobrimento do Brasil 1500, Pedro Álvares Cabral, né? Algumas palavras-chave, alguns resumos. E, na verdade, o que isso reflete? Não reflete um resumo daquilo que é mais importante sobre aquele assunto. Reflete aquilo que aquele professor acha importante sobre aquele assunto. Então, numa aula nesse modelo, quem está fazendo o trabalho intelectual é o professor, não é o aluno. Então, quando a gente escolhe, né, com bastante cuidado, com bastante critério, essa obra bem escrita, aprofundada, preocupada com a verdade, e a gente prepara o aluno para se relacionar com ela e deixa ele se relacionar com ela, a gente está dizendo assim: não, eu confio que a sua mente é capaz de fazer o trabalho intelectual. Eu estou aqui para te ajudar, porque eu sou mais velho, porque eu já li antes de você, porque eu já tenho mais experiência, tenho mais critério, tudo bem. Você precisa de ajuda, né? Mas você é capaz de fazer a digestão. A Charlotte Mason usava bastante essas analogias de comida, né? De fazer a digestão desse banquete, a digestão dessas ideias. E como a gente sabe, né? Cada corpo vai fazer da sua maneira, no seu ritmo. Então, assim, é muito importante, é uma grande diferença dos nossos cursos de humanidades, porque aqui a gente realmente acredita que o aluno, que a mente do aluno não seja um baldinho vazio que o professor todo-poderoso e todo inteligente está lá jogando, né? As coisinhas importantes que ele acha que são importantes. Mas não, que a mente do aluno, ela tem total capacidade de fazer esse trabalho intelectual desde o primeiro ano do ensino fundamental, né? Utilizando, é claro, os livros certos, enfim. Muito bem. Então, agora eu vou chamar a professora Renata Knupp, que vai falar um pouco para a gente das nossas aulas de ciências e também do nosso Clube da Floresta, que é uma iniciativa presencial que nós temos, que de certa forma enriquece e complementa os nossos cursos de ciências. Então, professora Renata, a palavra está com você. Obrigada, Ju. Boa tarde para todos. Eu sou a professora Renata Knupp. Como o Ronaldo falou a idade dele, eu vou falar a minha também. Eu tenho 31 anos, eu moro no Rio de Janeiro. Inclusive, essa distância, né, entre as pessoas aqui é algo muito interessante, porque, principalmente as ciências, porque os alunos trazem muitas coisas para a aula que existe onde eles moram, né? Mas as coisas talvez não existam onde o colega mora. E vocês vão ver um pouco sobre o Diário da Natureza que a gente tem, e isso enriquece bastante a forma como eles partilham, né, os conhecimentos que eles têm. Mas o professor Ronaldo também explicou muito bem sobre a estrutura de uma aula, que a gente segue aqui, então vou me poupar desses detalhes. Mas a gente segue essa mesma ideia da preparação, uma leitura, uma narração, uma discussão. Então talvez eu traga um exemplo da aula de hoje mesmo. Com os alunos do quarto ano, eu estava lendo um livro, que é um diário sobre uma cientista que foi para a Antártica, passar uns meses lá para estudar os pinguins, né? E aí, na leitura, ela ia falar um pouco sobre como que os pinguins reagem em um dia quente na Antártica. E aí, na preparação antes da aula, né, da leitura, eu perguntei a eles o que é um dia quente para eles, né? Onde você mora, o que que é um dia quente? E aí, cada um falou, enfim, 30 graus. Estamos no Brasil, né? Os de Curitiba falaram, professora, 20 graus aqui já tá quente. Ah, tá, legal. E aí a gente foi fazer a leitura, e na leitura ela fala que tá quente hoje aqui na Antártica, 0 graus. Então, tipo, zero e tava quente. E aí os alunos já ficaram assim, nossa, mas 0 graus, tá quente, né? E depois, na discussão, com 0 graus na leitura, ela fala que os pinguins já estão procurando se refrescar, colocando os pezinhos para fora do ninho, assim, para refrescar o corpo. E aí, na discussão, eu perguntei para eles sobre essa questão, né, de estar quente em 0 graus lá. E aí eu pensei, então, como é que será que eles fazem para os pinguins viverem no zoológico, né, aqui no Brasil? E aí, os alunos que foram me respondendo. Eles foram dando as ideias deles, falando que poderia ser, de repente, espécies de pinguins que estão mais adaptadas a lugares mais quentes. Outros falaram que botavam vários ar-condicionados para os pinguins. E aí alguém falou assim, deve ser uma grande geladeira. Eles devem fazer um freezer para os pinguins ficarem.
E aí a gente foi levantando várias hipóteses, né? E eu poderia tranquilamente ter explicado para eles como funciona uma cela de pinguim, uma jaula de pinguim num zoológico, como que eles costumam fazer. Mas isso não teria sido tão interessante. E uma coisa muito importante é que se a gente dá uma informação, né, um conhecimento que o aluno não queria saber, a chance dele reter esse conhecimento é menor. Mas se numa próxima aula eu vier explicar a eles como funciona uma jaula de pinguim no zoológico, eles com certeza vão lembrar, porque eles ficaram curiosos com isso, né? Eles ficaram se perguntando, e eles mesmos agora têm o questionamento de como será que funciona a jaula do pinguim, então? Como é que os pinguins vivem lá? Então, se eu der essa informação para eles agora, se eu compartilhar isso com eles, se aparecer no livro, né? Eles vão ficar muito mais envolvidos. E isso é um ponto muito importante das leituras vivas, como o Ronaldo estava falando. A gente traz bem selecionados os nossos livros. E em ciências a gente pode, de repente, também ver algum documentário, se a gente encontrar um documentário rico sobre determinado tema, que os alunos se relacionem. Então, eu não estou dando informações vazias para o aluno sobre um ser vivo. Eu estou dando a eles um material com que ele consegue se relacionar e construir com base no que eles já têm de conhecimento. Então, todas as aulas são feitas dessa forma. A gente se preocupa de dar ao aluno algo com que ele converse. Não um livro que vai me dizer quantas patas tem um inseto ou quantas antenas ele tem, mas um que vai me dizer que as formiguinhas levam os seus bebês para fora do ninho para tomar um sol durante o dia e à noite elas levam eles de volta. E aí o aluno me disse por que que ela faz isso. Porque é claro que à noite fica escuro, então alguém pode acabar pisando no bebê dela. E aí ele precisa levar de volta para o ninho. Então, isso é muito interessante sobre os nossos livros. Mais um ponto importante das aulas de ciências que faz, assim, eu diria que é a grande virada de chave para os alunos, né? Porque na aula eles podem se relacionar de forma viva, de forma rica, com os livros que eles estão lendo. Só que a gente oferece a eles uma experiência imersiva, digamos assim. Eles têm um diário da natureza. Então, esse diário da natureza, ele traz a proposta de que o aluno tenha ali um caderno, que pode ser um caderno simples, sem pauta, todo branco, em que ele vai registrar as coisas que ele observa na natureza. E ele precisa apresentar isso semanalmente. Então, a gente tem uma aula de apresentação dos registros desse diário. E eu trouxe para vocês alguns exemplos, para ser mais prático, né? E exemplos também de diferentes níveis. Porque a gente, se for procurar na internet, diários da natureza, a gente vai ver umas coisas assim, super mirabolantes, e a gente vai achar, nossa, eu não sou capaz de fazer uma coisa assim. Mas o Diário da Natureza não é um caderno de artes. Não é sobre fazer um desenho muito bonito. É sobre registrar a sua experiência com a natureza. E aí, pode ser que eu faça um desenho feio, mas assim, foi o melhor desenho que eu consegui fazer. A Juliana pode fazer uma folha maravilhosa de palmeira e a minha vai ficar parecendo, não sei, uns palitinhos, mas eu dei o meu melhor. E é isso que eu tento passar para os meus alunos também, que não é um caderno de artes, não tem problema se você fizer um desenho feio, desde que você tenha feito o melhor desenho que você consegue fazer. Não é sobre isso. Mas eu vou começar mostrando para vocês um registro de uma aluninha do primeiro ano, tá bom? Para vocês verem como o simples é válido. Vocês estão vendo aí um diário da natureza? Esse é o diário de uma aluna do primeiro ano, tá bom? Ela registrou um ninho de passarinhos que ela encontrou e ela fez até umas anotações. Ela escreveu: encontrei ele na flor de primavera. Na primavera tem espinhos. Não sei qual é o pássaro a que ele pertence. E são brancos com pintinhas pretas. Então, ela mesma encontrou esse ninho lá onde ela mora. Ela mora numa fazenda, né? Ela encontrou esse ninho, ela ficou curiosa, ela observou, ela registrou e ela fez as suas anotações, tá? Mas esse registro ele vai ficando mais rico, mais trabalhado, conforme os alunos vão crescendo, né? E também tem o estilo de cada aluno. Esse meu aluninho aqui, ele é do quarto ano. E ele já gostou de fazer um registro um pouco mais colorido. Até as próprias anotações dele, ele foi criativo nas anotações. Então, ele registrou aqui a planta, né, que ele viu, colocou: eu noto que ela solta uma espécie de tinta branca no topo, tem 4 folhas laranjas. Eu pergunto: essa planta produz algum fruto? De onde vem a tinta branca?
Isso me lembra. A parte azul da planta me lembra a lâmpada mágica do Aladim. E aí eu pergunto para vocês, né? Fica o questionamento. Se eu tivesse colocado essa planta num livro para esse aluno e dado para ele ler sobre ela, será que ele ia lembrar e ia se interessar por essa planta da forma como ele se interessou aqui? Então, isso é uma grande riqueza. Spoiler, não, ele não teria se interessado. A Pois é, resposta é não. não teria. E eu tenho também o registro de uma aluna da escola quarta, do segundo ano do ensino médio. Ela registrou uma crisálida, um tipo de casulo, né, de borboleta, que ela observou. Ela fez os registros, fez as anotações. Essa aluna gosta de fazer registros bem detalhados, desenhar de diferentes ângulos. E ela fez as suas próprias observações aqui. Parece que possui uma textura de tronco nessa parte, e é uma parte imóvel. Essa parte aqui fica livre para movimentos. Ela desenhou a posição em que essa crisálida estava presa ali, desenhou que estava presa com um fio, um cordão, colocou os centímetros, né? Quantos centímetros tem, quantos centímetros de comprimento, de altura, enfim, muito detalhada. E os benefícios desse diário são tantos que eu não consigo nem numerar, mas eu prefiro dar exemplos, que é mais fácil, né? Eu vejo alunos chegando na aula de ciências sem nenhuma conexão com a verdade da ciência, sabe? Eles acham que eles vão estudar, não sei, química, física, aquela coisa que eles estão acostumados a ver nos livros, né? Principalmente esses que vêm de uma escola regular para cá. E o que eles encontram é uma professora pedindo para eles olharem uma planta no quintal e desenhar, sabe? Só isso. E quando eles partilham esses conhecimentos, essa aula é muito rica. A gente descobre várias coisas juntos. Um aluno encontra um animal onde ele mora que não tem, no lugar onde outro mora. E aí a gente vai vendo crianças cada vez mais interessadas. Inclusive, eu preciso mostrar um vídeo para vocês sobre uma mãe contando a experiência dela, né, e da filha dela nessas aulas de ciências com o Diário da Natureza e os resultados que a gente vem tendo. E é um resultado muito comum a todos os nossos alunos e que deixa a professora muito feliz, porque esse é o objetivo mesmo. O professor de ciências ama quando o aluno manda mensagem pelo WhatsApp da mãe, mostrando a foto de um bicho que ele encontrou, de uma ave. Professor, olha isso aqui que apareceu aqui no meu quintal. Então, eu fico muito feliz. Deixa eu botar o áudio para vocês aqui e me digam se vocês estão escutando direitinho. Olá, meu nome é Cibele, eu sou mãe da Valentina de 9 anos e esse ano ela iniciou o curso na Academia Adultos Dominus de Ciências, né? E falar para vocês um pouquinho sobre o curso de Ciências, da nossa experiência como família. Então, o curso, ele cumpre aquilo que a gente busca como educação para os nossos filhos, que é trazer, né, os livros vivos, né, trazer a narração, trazer histórias vivas ali para o encantamento da criança, né, em relação à natureza, em relação à criação de Deus. E além disso também o curso ele tem trago para nossa filha um maravilhamento ali pela natureza, né? A gente tem há um tempo já como família trabalhado, né, os passeios da natureza, as observações. E, de certa forma, a Valentina tinha esse olhar, mas depois que ela iniciou o curso ali com a professora Renata, com os colegas em turma, isso ficou muito mais aflorado, esse maravilhamento, né, pelo detalhe ali da criação. Então, às vezes ela tá passando ali um inseto que antes seria passaria de forma despercebida, ela para, ela observa, ela tenta ver ali o que tem diferente daquele inseto, ela traz associações, né, as relações ali com alguns textos, né, que foram lidos. E nós estamos felizes, né, com esse desenvolvimento da nossa filha e agradecemos aí também a professora Renata, o curso de Ciências, né, por possibilitar esse maravilhamento aí pela natureza, né, ainda maior pela nossa filha. Obrigada. Tá. É, E aí eu tava me lembrando, né, que eu tenho que falar também do Clube da Floresta. No Clube da Floresta, a gente tem encontros, bom, varia de lugar para lugar, né, mas aqui do Rio de Janeiro são 2 encontros no mês, em Curitiba é semanalmente. A gente tem Clube da Floresta também em Ilhéus, com a professora Anne Kathleen. Tem Clube da Floresta em São Gonçalo. E a cada vez a gente vai expandindo mais. Mas como a Ju falou, é uma iniciativa presencial.
e nós temos um grupo de alunos que se reúnem em um parque para observar e estudar a natureza. Esse estudo da natureza, ele é guiado pelo professor, obviamente, mas as crianças se relacionam de formas diferentes com aquilo que elas estão vendo. Então, o que a gente pede é que eles observem. Às vezes, nós damos um direcionamento sobre o que nós estamos observando hoje. Então, hoje vamos observar os bicos dos pássaros que nós vamos encontrar. E aí a gente, né, dá uma preparada, talvez mostre alguns tipos de bicos para os alunos, para que eles observem e saibam nomear os bicos que eles estão vendo. E aí nós vamos andando, vamos observando, vamos conversando sobre o que estamos vendo. E ao final eles sempre fazem um registro no diário da natureza deles, daquilo que eles perceberam. Vou dar mais um exemplo, eu gosto de dar exemplos, né? Eu estava no Clube da Floresta que a gente estava estudando insetos. E aí uma das alunas tinha seus 13 anos, talvez, e ela não era muito fã de insetos, né? Isso é muito comum também, né? Como é normal a gente ver meninas adolescentes que têm pavor de insetos. E aí ela chegou no clube já muito desmotivada, não queria participar, porque eram insetos, e ela falou, eu não gosto de insetos. Eu falei, tudo bem, fica comigo, você vai só vendo, não tem problema. E aí ela ficou ali do lado. E, pasmem, a gente tinha que coletar insetos, né, nesse dia, para montarmos uma coleção. Quem foi a primeira pessoa a pegar um inseto? Foi ela. E ela pegou uma borboleta, porque tinha alguns alunos mais novos no clube, né? E a borboleta não é fácil de capturar. E aí eles pediram ajuda para ela. Eles falaram, por favor, pega para mim, que a borboleta estava mais alta e ela era mais alta. E ela foi lá, ela pegou a borboleta no potinho e ficou tudo bem. Ela ficou feliz, tirou foto com a borboleta. E talvez ela tenha um pouco menos de medo agora, né? Na próxima vez que eu encontrar com ela, eu vou perguntar: e aí, como é que tá? E depois ela ainda pegou outros insetos. Ela pegou uma abelha, pegou uma formiga. Então, ela registrou, ela fez os registros no Diário da Natureza, ela conversou sobre aqueles insetos, ela mostrou o que ela sabia, o que ela gostaria de saber. E ela apresentou depois os registros dela. Então, mesmo ela tendo já essa versão prévia, ela conseguiu cumprir a atividade, fez feliz, conversamos, e é isso que eu vejo nos meus alunos, no geral. Todos eles entram no curso. É difícil um aluno não gostar de ciências, né? Eu tenho esse benefício. Ciências é um tema que conversa com a gente. Talvez justamente por se tratar de uma obra da criação, e animais, e plantas, e a natureza é tão bonita, né? Então é difícil alguém não gostar. Mas a gente sempre vê os alunos se tornando cada vez mais interessados, mais maravilhados, mais apaixonados, e realmente interessados na verdade da natureza, e não nessa falso amor pela natureza, né? Uma falsa proteção. Então a gente realmente busca fornecer aos alunos esse contato com a realidade, que complementa muito, né, o processo de formação deles. Mas, esse ano a gente vai ter uma feira de ciências agorinha. Em julho, tá chegando a feira de ciências. Então, a gente vai preparar os alunos ao longo desse trimestre, e em julho eles vão apresentar alguma coisa, que fica aí de surpresa, para cada aluno aí fazer uma apresentação da nossa feira. É isso, Ju. Muito bem, muito obrigada, professora Renata. E tenho mais um minutinho, na verdade eu não tenho mais, mas eu vou encerrar bem rapidinho para a gente não ficar mais de uma hora, né? Até mesmo para honrar a pontualidade de vocês e a paciência de vocês. Assim, a gente vai se comprometer a não passar de uma hora nos nossos encontros. Eu só queria deixar como aviso que amanhã nós vamos falar sobre artes da linguagem português, tá? Então, como a gente ensina a língua portuguesa aqui, desde a alfabetização até Camões, e também matemática, tá? Então, amanhã é o dia de português e matemática. Então, eu espero vocês aqui. A gente vai estar com a professora Anne, que participou hoje aqui da reunião. Não falou nada, porque o dia dela brilhar é amanhã. Então, eu espero vocês. Agradeço imensamente, professor Ronaldo, professora Renata. E a gente se vê amanhã, nesse mesmo link, às 13 horas, tá bom? E eu estou enviando agora lá no grupo alguns vídeos que complementam o nosso encontro de hoje. E eu vou fazer isso todos os dias, tá bom? Então, aquilo que a gente já tiver de conteúdo que complemente a aula de arte da linguagem, matemática, eu vou enviar só amanhã. Hoje, a gente falou um pouco sobre o método, falou um pouco sobre ciências e humanidades. Então, a gente vai
pegar esses vídeos sobre esses temas e colocar lá, e aí vocês conseguem assistir aos poucos, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Espero vê-los aqui amanhã. Tchau, tchau.